Oi, pessoal, estamos aqui de novo, Júlio Dias, com Dias Saudáveis. Hora do cafezinho, hora de dar aquela relaxada, hora de dar uma pensada na vida. E eu estava aqui lembrando de texto, né? O que falar para vocês hoje, coisas que não está escrito em lugar nenhum, coisas que você não lê. Então eu vou dar umas dicas para você, mamãe, papai ou qualquer cliente que vai procurar um médico, certo? O tema de hoje é bem breve, mas é o que você não deve fazer num consultório médico, ok? É claro que é a título de brincadeira, é um resumo aí de meus 30 anos de experiência, para dar dica para você, como você como paciente ou cliente, teria um papel importantíssimo na consulta médica. Primeira coisa, para o médico, o ambiente do consultório, seja ele na rede privada ou rede SUS, é praticamente um santuário, né? Quando a gente senta naquela cadeira, apesar de até sou contra muitas dessas atitudes, porque isso já vem de milênios, esse modelo de consulta, acredito muito que no futuro vai ser mais tipo uma parceria, sentado junto, como se fosse um pequeno divã, mas ainda no momento, e devido ao volume de consultas, acaba sendo essa coisa um pouco mais de máquina. Mas de qualquer modo, para nós médicos, é meio que considerado uma catedral, o consultório, onde a gente está ali como se fosse um padre no confessionário, ouvindo as queixas dessas pessoas. Cafezinho agora vai bem. Então, o que você não deveria fazer para ter uma boa condução da consulta, você cliente? Pelo amor de Deus, eu lhe peço, nunca chegue pedindo exame. É muito comum chegar lá assim, doutor, eu vim aqui só para fazer uns exames. Na verdade, você já quebrou com o médico pela metade. Toda aquela empatia que ele estava com aquele sorriso te esperando, ele já fica com 50% da bateria carregada, ele já está mais afim de despachar você mesmo, mas chega a ser uma agressão, né? Uma agressão para o médico. Logicamente que lá no final dessa conversa você vai entender. É muito comum também as pessoas chegarem lá, eu quero fazer um raio-x, que eu já fui aqui, já fui lá, já fui outro. As pessoas reclamam muito, já passaram, está no 18º médico. O médico já sabe que ele vai ser o 19º, provavelmente. Então, a forma de você consultar se realmente você está precisando, se realmente você tem alguma patologia, alguma coisa para esclarecer, procure se identificar, ok? Uma boa empatia com o médico inicialmente. Logicamente que às vezes a gente está um pouco alterado, nós médicos, ou cansados, mas não chega induzindo o diagnóstico e não chegue pedindo exames. Isso é uma afronta à inteligência do médico. Então, logicamente que lá no final, depois a gente discute sobre isso. Eu venho aqui porque ele não melhorou. Quer dizer, a criança veio, o paciente veio há 1 mês e meio atrás com uma tosse, a criança melhorou, mas ela disse que essa tosse atual é aquela mesma de 1 mês e meio. Então, não procure jogar a responsabilidade para o médico. Chega lá e conta o seu problema. Olha, eu tô com tosse, eu tô com quadro respiratório, eu tô com quadro arrastado e tal. E outra coisa importante na consulta é a questão temporal, né? Há quanto tempo tem esse sintoma? Na pediatria é muito importante as horas. Doutor, meu filho está com febre há 3 dias. Na verdade, você vai somar as horas, dá 48 horas, que dá 2 dias completos. Então, começou febre na segunda-feira, né? Hoje é quarta, tem 3 dias. Não, hoje à noite vai completar 48 horas. Agora está com 36 horas. Muda um pouco o foco, porque 3 dias de febre numa criança é uma coisa, 1 dia e meio ou 36 horas tem outro parâmetro. Então procure contar o sintoma com a questão temporal exata. Não faça uma miscelânea na cabeça e joga isso para o médico. De preferência, se você realmente quer resolver seu problema mais importante, foca naquele sintoma mais importante. Olha, eu estou com uma sensação de queimação aqui no esôfago, no estômago e tal. Depois, com a evolução, com a pesquisa, porque o médico vai realmente focar naquilo ali, para te dar o melhor resultado, depois na pesquisa ele vai te abrir a oportunidade de mais alguma outra queixa. Não jogue essa miscelânea toda, porque ele fica perdido, ele não sabe para que lado que ele vai primeiro, até porque ele quer atender a sua vontade, ok?
Outro crime número 2 ou 3 que as mães cometem é levar 2, 3 filhos juntos para consulta. Se realmente precisa de um deles que realmente esteja doente, e geralmente é assim, tem um que tem um sintoma importante, a mãe acaba levando os outros de carona porque conseguiu uma ficha, ou por N motivos, ou por convênio, e ela nem sabe bem o sintoma de cada um, ela pensa, não, mas eu acho aquele ali foi, não, acho que foi aquele lá. Isso tu liquida com a consulta do pé. Se você realmente quer resolver o problema do primeiro, foca no primeiro, não leve todo mundo. Aquele outro crime que as mães cometem, deixa eu tomar um café. Já terminou a consulta, já fez um diagnóstico, já apresentou todo um relatório para você, aí você vira assim pro médico e diz, tu não podia dar uma olhadinha nesse aqui também? É só uma lesãozinha de pele. Lembre-se, essa olhadinha, o médico tem carimbo, CRM, assinatura. Ele é responsável por isso, por essa olhadinha. Caso essa olhadinha não seja tão simples, acabe que a criança tem uma má evolução ou precise de fazer outras coisas, muitas vezes ele precisa estar no prontuário eletrônico desse paciente para registrar esses dados e pedir um determinado exame. Então não peça essa olhadinha, ok? É muito importante. Deixe o diagnóstico para o médico. É muito comum as pessoas já virem que a comadre falou que a filha da fulana também teve um quadro parecido, era leucemia. Porque eu fui no balcão da farmácia, a moça disse que isso era isso, aquele outro. Faça uma consulta, chegue livre, coração aberto na consulta, exponha seu problema, o médico vai tentar fazer um certo fluxograma na cabeça dele, de organização desse sintoma e investigação, e ele vai te apresentar um relatório no final, vai abrir a possibilidade de discussões, pelo menos eu faço isso, discutir com a família, ou com o paciente, ou com o cliente, qual o caminho correto para fazer determinados sintomas e acompanhar esse paciente. Então, são dicas simples, dicas de coração, de 30 anos de medicina, que você aí sim vai ter uma consulta, aquela que o médico fica feliz e não pense que isso não acontece, quando a paciente sai do consultório, que a consulta foi bem conduzida, teve uma empatia excelente entre o cliente e o médico, a gente se sente realizado. Que você pôde ajudar essa pessoa, você pegou o caminho certo, você seguiu o protocolo internacional daquele determinado diagnóstico de doença, e isso faz bem para todos. Quando você chega com um diagnóstico meio mastigado, exigindo coisas como pedir, como se fosse comprar batata no mercado, cebola, tomate, eu quero um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, você está subestimando o potencial desse médico. Eu sei que a medicina é complicada, que tem muito colega também que não tem muito a empatia, que não tem muito respeito ao cliente, por N motivos, acaba isso fazendo com que realmente, muitas vezes, todo mundo fica frustrado. Mas como dica, então, siga esses passos, né? Deixa o diagnóstico por conta do médico, abra o seu coração e depois, no final, faça a discussão necessária que você achar necessária. E se você tem realmente alguém que precisa de tratamento, foque naquela pessoa e não leve 3, 4 ao mesmo tempo ou pedindo dicas para lá e para cá. Beleza, pessoal? Espero que isso possa ajudar vocês no futuro para ter uma boa empatia e esse é o grande resultado de uma boa consulta.